Então, vamos lá, mais uma reunião. E hoje nós estamos iniciando uma série aqui na igreja. Faz um tempinho que a gente não faz série aqui na igreja, né? E nós vamos falar sobre esse tema, proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então nós vamos estar trazendo 3 ministrações sobre isso. E eu quero convidar você a não vir só nesse domingo, mas vir em todos os domingos aí, estar participando com a gente no que o Senhor vai estar falando nessa noite. Amém? Nessas noites. Antes de a gente estar iniciando aqui, eu quero convidar você a nós orarmos por esse tempo da palavra, amém? Então estenda suas mãos para cá. Comece a orar e a pedir para o Espírito Santo falar na sua vida nessa noite. Espírito Santo, nós oramos por esse tempo de palavra. Nós oramos, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, Tua presença nos nossos corações. Traz a revelação da Tua palavra aqui, Senhor. Que os corações se voltem a Ti, Senhor. Que os olhos se voltem a Ti. Ouçam, Senhor. Traz entendimento, traz clareza para a Tua igreja, Senhor. Aqueles que não conseguem entender a Tua palavra, que nessa noite entendam, recebam nos seus corações a Tua palavra. E quando saírem, Senhor, e acabar essa reunião, coloquem em prática aquilo que vai ser ministrado, aquilo que foi dito, as direções que foram dadas pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Porque nesse tempo o Senhor responde orações, o Senhor dá direção. Senhor, eu oro para que a cegueira espiritual caia dos olhos, Senhor, nessa noite, em o nome de Jesus, e que todo o coração, Senhor, que é endurecido a Tua palavra, esteja um quebrantamento para o Senhor. Venha com a Tua palavra sobre nós, Senhor. Nos corrija, nos exorta e nos direciona para a Sua honra e para a Sua glória, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, antes da gente iniciar aqui, eu gostaria que você fizesse algo, né? Sei que bastante, né? A grande maioria não tem a cultura de trazer um caderninho, alguma coisa para anotar. Mas eu gostaria que você pegasse seu celular. Mas não é para mexer no WhatsApp, tá certo? Tira da internet aí. Mas eu quero que você anote o que o Espírito Santo vai estar trazendo luz no seu coração para você colocar em prática. Porque eu tenho certeza que Ele vai estar falando com você nessa noite sobre coisas bem práticas que precisa ser exercitada na vida. Então você tem liberdade nesse momento para pegar o celular. Eu gostaria que você pegasse o celular, eu gostaria que você anotasse mesmo aquilo que o Senhor vai estar te falando aí nessa noite. Amém? Então nós estamos iniciando essa série aí. A gente está falando sobre proibido pessoas perfeitas. E quando nós falamos sobre essa questão perfeição ou perfeccionismo, essa luta muitas vezes que nós temos hoje, né, de buscarmos andar uma vida que muitas vezes não nos conhecendo as nossas debilidades, as nossas faltas, as nossas falhas, faz com que nós venhamos buscar um padrão a qual nós não conseguimos nos achegar. Como assim? Existem muitas pessoas, né, que querem ser Deus, quando nós não temos esse poder de ser Deus. Só Deus é perfeito, amém? Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso padrão, Ele é aquilo que nos instiga e nos desafia a cada dia ser melhor. Mas nós somos humanos e nós temos problemas no nosso coração, no nosso caráter, na nossa vida. Nós temos que parar e nos auto-examinar quais são as dificuldades do nosso coração, quais são as nossas lutas e as nossas crises de mudança que muitas vezes nós não conseguimos ter. Nós precisamos que o Espírito Santo nos encha e que nós venhamos a seguir numa transformação constante
e diária. Nós precisamos nos olhar e perguntar para nós mesmos: será que nós estamos melhorando, crescendo, sendo aperfeiçoados em Jesus? Será que nós conseguimos lidar com nós mesmos aí? É bem por certo que em Gênesis aqui 1:26, a Bíblia ela nos declara assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, os animais grandes e de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. A Bíblia ela nos dá uma identidade. Muitas pessoas, elas olham para a teoria do evolucionismo, né? Acreditam que o homem surgiu do nada, sem propósito, sem antes, sem depois, pensam em eternidade sobre isso. Mas a Bíblia ela nos dá um propósito, e ela, além de um propósito, ela nos afirma quem nós somos em Deus. Ela nos dá uma identidade no Senhor. O Senhor foi Ele que nos fez, meu irmão. Como nós sabemos, Ele nos fez corpo, alma e espírito. E as dificuldades da nossa alma, as nossas crises, elas podem nos levar muitas vezes a nós entrarmos em circunstâncias, em lugares que nós não conseguimos sair, que nós não conseguimos vencer. Quando nós falamos dessa questão de proibir a entrada de pessoas perfeitas, tem muitas pessoas que se lançam a Jesus, recebem a graça de Jesus, recebem o amor com Jesus, mas porque chega um processo que não conseguem romper ou vencer algumas dificuldades, o que as pessoas fazem? Tem muitos que saem. Você vai encontrar muitas pessoas que a gente chama de desviado. Por quê? Porque ela não conseguiu, digamos, entrar num padrão de cobrança e de religiosidade que muitas vezes é exigido. E a pessoa, por não saber lidar e não querer viver uma hipocrisia, você já deve ter encontrado alguém assim, ela sai de Deus. Porque ela não entende o processo da mudança e o processo da transformação na nossa vida. Existem coisas que eu vou vencer muito fácil. Existem coisas que essa mesma situação você não vai vencer tão fácil. Existem coisas que são muito enraizadas em nós. Dificuldades que nós passamos, cada um tem a sua história de vida aqui, cada um tem os seus problemas aqui, cada um tem as suas debilidades aqui. Mas uma coisa é certa, essa graça de Deus, essa presença de Deus, ela nos atrai mesmo com todas essas dificuldades que nós temos, meu irmão. Nós mesmos muitas vezes não nos suportamos. Nós não entendemos por que nós reagimos e agimos de certa forma, muitas vezes não querendo. A Bíblia já fala que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço todo dia. É fácil fazer o que é errado. É fácil sair do padrão, é fácil sair dos princípios. O difícil mesmo é a gente retornar para esse lugar de identidade de qual nós nunca deveríamos ter saído. Por isso que nós estamos num processo de conversão e de transformação na nossa vida, de santificação e de mudança. E todas as vezes que nós não vigiarmos, algumas coisas que nós achamos que rompemos, que vencemos, existem esses fantasmas que eles vão nos assombrar a nossa vida. Algumas pessoas acham, que quando batiza, a gente sai santo e nunca mais vai pecar. Mentira!
O batismo, ele é o processo, é algo novo. É o primeiro passo daquele que quer uma mudança, daquele que quer Jesus, daquele que quer agir Jesus. Ninguém está se batizando e vai sair lá santo, puro, perfeito. Não é uma verdade isso. Deus não tem expectativa que isso aconteça naquele ato. Mas Ele deseja que nós venhamos a olhar para Ele e persistir e se esforçar para uma mudança. Nós não temos outro caminho a não ser depender do Espírito Santo e clamar para que Ele nos encha e Ele nos ajude nessa transformação. Nosso coração, meu irmão, ele não é... As nossas crises, elas não são fáceis. Só Deus para nos aguentar. Quem é que concorda isso? Eu tô nesse pacote. Deus, se não é a misericórdia dele, o amor dele, a graça dele, para nos envolver e nos atrair para esse lugar, meu irmão, o que seria de nós? Então, nessa série, o primeiro tema que nós vamos falar aqui é sobre a questão da humanidade, o nosso eu aqui. E o primeiro ponto aqui que a gente precisa entender é que errar é humano. Todo mundo aqui já errou e todo mundo aqui vai errar. Nós não devemos persistir nos mesmos erros, mas existem alguns erros que demoram um pouco mais tempo para a gente mudar na nossa vida. Olha o que diz aqui em Marcos 12:27, diz assim: ora, Deus não é Deus dos mortos, mas sim é Deus dos vivos. Por isso vos digo, errais muito. Jesus estava falando nesse contexto aqui, ele estava falando para os saduceus, que eles eram que nem os fariseus, mas eles eram outro dogma e outra linha de pensamento que vivia naquela época de Jesus. Mas eles conheciam as Escrituras, conheciam a palavra, e eles estavam questionando Jesus a respeito da ressurreição, que eles tinham muita convicção que não existia ressurreição. E eles foram falar com Jesus ali, e Jesus dizendo: olha, vocês erram muito. Vocês têm muitas falhas aí dentro de vocês. Romanos 7,18 diz assim, ó: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Você sabe quem escreveu isso daqui? Quem sabe quem escreveu essa carta de Romanos? Levanta a mão aí para eu saber. 1, 2. Quem escreveu a carta de Romanos foi o apóstolo Paulo, meu irmão. Se tinha alguém na Bíblia que era um homem cheio do Espírito Santo, que se movia de coragem, de intrepidez, que abria a igreja, que fazia, que não temia a morte, era esse homem aqui. Que tinha esse homem a qual aqui diz assim, ó: me imitem. É ele que diz assim: imitem a minha fé, imitem o meu jeito de andar, me sigam. E esse homem aqui, ele abre o seu coração nessa carta, numa questão de vulnerabilidade, colocando ali que ele tem o desejo de fazer o que é bom e muitas vezes ele não consegue realizar. Existe uma barreira interna nele do querer e do conseguir. Existe um processo de transformação que precisa acontecer. Romanos 5,8 também diz assim, ó: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Ele morreu nessa situação por nós. Ele não morreu quando nós éramos perfeitos, e nem somos perfeitos. Então todos nós temos falhas, amém? Todos nós precisamos de mudança. Todos nós erramos, falhamos e necessitamos
desfrutamos da misericórdia, da graça de Deus constante e diária sobre as nossas vidas. Existem alguns tipos de pessoas, por exemplo, né? Existem pessoas que elas não conseguem ver os seus erros, mas conseguem ver muito bem os erros dos outros. É muito fácil olhar os erros dos outros. O difícil mesmo é nós olharmos para nós e permitirmos que o Espírito Santo transforme a nossa vida. Existem pessoas que acham que não tem erro, que nunca estão erradas. Qualquer discussão, em qualquer situação, a pessoa tem sempre a verdade, ela tem sempre a certeza, ela não aceita, parece que abre mão ou reconhecer que falhou em alguma coisa. Tem que estar certo sempre. E isso não é uma verdade. Nós não estamos certos sempre. E quando a pessoa está cega, vou chamar assim, uma pessoa que vive assim, ela está cega, tá certo? É porque ela não consegue se enxergar. O orgulho, ela tomou conta do coração e precisa de uma restauração de vida. A pessoa acha que não tem erro, mas só por não achar que não tem erro, já tem. Tu entende? E a pessoa também que ela não consegue ver os seus erros e as suas falhas, é porque ela não está num processo de transformação e mudança de Deus. Por que isso? Porque quanto mais nós nos aproximamos de Deus, de Jesus, Ele é a luz, meu irmão. E nós estamos caminhando nessa luz em direção a Deus. Mais erros e mais falhas nós vamos ver. Mais coisa dentro de nós vamos ver que precisam ser transformadas. A questão é que quando nós nos achegamos a Deus, muitas vezes nós chegamos quebrados, cheios de vícios, de situações que elas estão muito nítidas, que são erros e são falhas, e nós clamamos por uma restauração, uma mudança de Deus, e Ele nos liberta dessas coisas, nos transforma em algumas áreas, e parece que aquilo foi tirado de nós, que não tem mais nada para Ele fazer no nosso coração, e não tem mais nenhuma mudança que precisa ser feita. Isso é uma mentira, é uma grande falha de todos aqueles que estão andando em luz em Jesus, daqueles que estão com os olhos em Deus, meu irmão. Quando nós olhamos para Deus, nós vamos enxergar tanta coisa que precisa mudar na nossa vida. É tanta situação que precisa ser restaurada. É tanta coisa que precisa que o Espírito Santo te achegue, nos confronte, nos direcione. O que o Espírito Santo tem falado para você mudar? Quais os erros que você sabe? Eu quero que você anote, por isso que eu digo, quais os erros que você sabe que precisa mudar? O que você sabe que precisa parar de fazer? Qual o fruto que precisa ter a mudança? Porque quando nós não temos a consciência disso daí, meu irmão, está faltando luz sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Imagina, nós não sabemos o que precisa ser mudado. E tem gente que nem pergunta para o Espírito Santo o que precisa ser mudado. Espírito Santo, você tem que orar, eu e você temos que orar. Espírito Santo, me revela o que precisa mudar na minha vida. Me revela as falhas, os erros, as pequenas coisas. Hoje eu estava limpando ali um pouco a piscina ali, que tinha umas folhas, né? Já não está do estado que estava antes, quem passou lá, né? Meu sogro deu uma limpada naquilo lá. Mas agora já deu até para fazer o batismo do Murilo. Murilo se batizou quarta-feira. Vou fazer tu passar vergonha, Murilo. Fica de pé aí, deixa a igreja. Murilo se batizou, pessoal. Parabéns, Murilo. Pode sentar. Na piscina que agora tá limpa, dá para batizar. Mas tava cheio de folha. Ainda entra, né? Tem muita folha ali. E antes estava muito nítida, assim, que precisava, né? De uma limpeza.
E o que acontece ali, eu tava limpando a piscina e o Espírito Santo estava falando comigo assim a respeito do nosso coração e da nossa vida, quanta coisa precisa ser mudada. Porque a folha ela cai em cima, e se a gente não limpa aquela folha, ela desce lá para baixo. E quanto mais fundo vai ficando, mais difícil fica de tirar aquilo. Então são várias coisinhas que vão entrando no nosso coração, que nós vamos dando liberdade, e nós não percebemos, mas está dentro de nós, que precisa ser arrancado e tirado para fora. Às vezes não são coisas tão nítidas, mas que precisa de uma mudança e de uma restauração. Existem coisas que são muito nítidas aí, que Deus já falou tantas vezes com você, que o Espírito Santo já te ministrou, você leu na palavra, você sabe, as pessoas te falam que precisa mudar, que precisa ser restaurado, né? Porque Deus usa pessoas, amém? Deus usa sua esposa, Deus usa seu marido, Deus usa os seus filhos, Deus usa a vida da igreja aqui. Mas essas coisinhas, elas vão entrando no nosso coração, está tão dentro de nós, que nós precisamos que o Espírito Santo traga luz nesses lugares, para que haja uma limpeza dentro da nossa vida. Nós precisamos e devemos clamar por uma mudança do Espírito Santo, por uma cura e uma restauração da nossa vida. A Bíblia nos fala aqui sobre uma questão das raposinhas. Você já deve ter escutado alguma ministração a respeito disso. Eu vou falar rapidamente aqui. Mas diz assim, ó, Cantares 2,15 diz assim: apanhai-nos as raposas, as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Ele está direcionando aqui sobre as raposinhas, elas significam as pequenas coisinhas. As raposinhas são os detalhes. As raposinhas são as pequenas coisas que nós sabemos que temos que fazer, mas nós não fizemos. São os princípios que a gente acha, mas esse princípio aqui não precisa. Esse daqui eu acredito, esse aqui não acredito. As raposinhas são quando a gente divide a Bíblia e só pega as promessas, mas não pega a correção do Espírito. As raposinhas são essas pequenas coisas que elas vão entrando, sabe? E é difícil tirar, por quê? Porque elas vão destruindo ali a flor de dar o fruto correto. As raposinhas impedem você de ter uma vida frutífera em Deus. A raposinha, sabe, não deixa você voar, deslanchar com a vida com Deus e várias outras áreas da sua vida que você não sabe por que não rompe, por que não vai para frente. A raposinha, ela impede o fruto da nossa vida, de nós sermos quem nós deveríamos ser em Deus. As raposinhas, elas são as pequenas brechas, são as pequenas situações. Você sabe o que é a raposinha? É o depois eu faço, depois eu perdoo, depois eu me acerto. A raposinha é a procrastinação da nossa vida espiritual. A raposinha é quando Deus deveria ser o primeiro, mas Ele está em segundo. Ele está em um lugar, entre aspas, bom, mas Deus não serve para segundo. Ele nunca quis ser o segundo. Para nós pode ser bom, mas pergunta para Deus o que Ele acha de ser segundo na nossa vida, hein? O que Ele acha de nós amarmos tantas outras coisas e o amor que nós deveríamos ter por Ele não está com essa essência que deveria estar? A raposinha é o desleixo da vida devocional com Deus, é a falta de busca do Espírito Santo. A raposinha é o não tenho tempo. A raposinha são essas coisas. E daí quando as raposinhas e não dá fruto, quando dá algum problema, sabe o que a gente faz? Por que, Deus? Raposinhas. Um montão de raposinhas que matou
a árvore que deveria dar fruto. Não foi porque Deus não queria que a gente frutificasse, rompesse, abençoasse a nossa vida ou desleixasse. Foi porque as raposinhas entraram e dominaram áreas da nossa vida que elas não deveriam dominar. Porque a gente permitiu. Deus quer que nós venhamos tirar essas raposinhas. Amém? Vamos ver uma raposinha aqui que muitas vezes a gente não percebe que tem. A fofoca aqui, ó. A fofoca é uma raposinha na nossa vida. E as pessoas que estão no meio de fofoca o tempo todo, estão sempre no meio de intriga, de briga, de discórdia, porque segura a língua. E daí é uma raposinha que vai, sabe, trazendo veneno ali sobre a vinha. A raposinha da fofoca, ela causa aborrecimentos, ela causa inimizades, causa discórdias, causa brigas, confusões. 1 João 2, do 9 ao 10, é o que diz aqui, ó. Aquele que se diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Meu irmão, quem faz fofoca não tem o objetivo de edificar nada. A fofoca, ela mata relacionamentos. E Deus não se agrada nem um pouco disso. 1 João 3,15 diz assim, ó: qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. A fofoca, ela tem a intenção de matar, de rotular, de julgar. Somente de pessoas. Olha só, outra raposinha é crítica. Isso é algo que Deus tem trabalhado bastante no meu coração nisso. Olha só, que significa examinar ou julgar, censurar, notar imperfeição ou defeitos, dizer mal. Normalmente a crítica é fruto do ciúme e da inveja. Olha só, Marcos 7, do 1 ao 9, diz assim, ó: e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, o repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, e quando voltam no mercado, não se lavaram, se não lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que recebem para observar, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem um pão com as mãos por lavar? E ele respondendo disse-lhe: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que não são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E diziam-lhe: bem invalideis o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. O que estava acontecendo aqui? Os fariseus eram assim, religiosos. Não tinha nenhum mandamento, nada de Deus que dizia que os discípulos deveriam fazer aquilo, mas havia uma tradição que era seguida. Os discípulos não cometeram erro nenhum em fazer aquilo. Comer sem lavar as mãos. Mas os fariseus, os religiosos, estavam julgando os discípulos de Jesus e quebrando o mandamento de Deus pela tradição dos homens. Eles estavam criticando algo, e pior, eles estavam criticando algo que eles mesmos estavam errados.
estavam criticando algo, achando que estavam certo, mas estavam errados. Olha o perigo da crítica. A crítica naquele momento, ela estava tirando a palavra de Deus e estava colocando algo humano, uma crítica humana sem princípio de Deus. Olha o perigo que é se nós não cuidarmos o nosso coração e a nossa vida. Porque, meu irmão, tudo que passa na nossa mente, toda seta que vem, todo o julgamento, toda a acusação, quantas coisas a gente achou que era uma coisa e quando sentou na mesa para conversar era outra, e nós estávamos fomentando coisas que não existiam. A crítica nos leva a viver de uma forma, se nós não recebemos a luz de Deus, vai nos prejudicando de uma forma, vai nos afastando das pessoas, do caminho de Deus. Outra raposinha aqui, a inveja, sabe? A inveja não deixa a pessoa prosperar, porque ela se concentra em possuir o que pertence a outra pessoa, leva a pessoa ao descontentamento, nunca está satisfeita com o que possui. Será que você tem inveja no seu coração? Será que você consegue viver o princípio de Deus da satisfação? Você tem gratidão no seu coração? Você tem satisfação, alegria no que Deus tem te dado? E satisfação em alegria, não no que ficar comparando o que Deus tem para a vida do outro, mas do que Deus tem para você. A gente fala, Deus tem o melhor para mim, mas a gente quer o que é do outro. Você não acredita que Deus tem planos, tem propósitos, tem sonhos para a sua vida, que Ele te gerou para um caminho, para um lugar, e Deus não pensou pequeno em fazer isso? Por que se tem essa luta? Lutar com a inveja é lutar muitas vezes contra a vontade de Deus para a nossa vida. É não discernir, é não entender o que Deus tem para mim, quais são os presentes que Deus tem para mim, qual é o plano, qual é o propósito, o que Deus quer liberar. E daí a pessoa fica olhando para o lado, quando Deus tem algo na frente, uma porta escancarada, um caminho, uma graça, uma unção, simplesmente para você ir. E a raposinha da inveja está ali. Provérbios 1,19 diz assim, ó: estes são os caminhos de todo o que anseia pela cobiça, ela rouba a vida dos que possuem. Cobiça te rouba, te atrasa, não deixa você romper na vida. Falar aqui também da murmuração aqui, ó. É uma queixa, ela é um lamento. Murmurador é aquele que se queixa de tudo. Está também sempre descontente com as pessoas, as situações. É um ingrato, e a ingratidão leva à murmuração. Ele murmura, reclama demais. Você tem luta com a murmuração aí? Com a reclamação, com a ingratidão no coração. É o caminho mais fácil, isso que eu quero dizer para vocês. O caminho mais fácil é murmurar, é ser insatisfeito, é reclamar das coisas. Mas o Espírito Santo, ele nos dá a capacidade para uma mudança, de começar a viver os princípios de Deus, que não é a murmuração, a reclamação, é a gratidão de tudo, meu irmão. E existe um outro princípio na gratidão de Deus: tudo que se tem gratidão multiplica, o que tem murmuração morre. Tudo que você é grato, se você reconhecer Deus nos seus caminhos, você vai ver onde Deus vai te levar. Se nós não somos gratos no pouco, você acha que vai ser grato no muito? Se você não é satisfeito com o que Deus tem te dado, existe alguma coisa que vai satisfazer a tua vida?
porque sempre quer mais e reclama mais e, sabe, nunca tá bom, parece que nunca tá bom, nada tá bom. Nada é bom o suficiente. Deus abre uma porta, mas não é boa o suficiente. Deus restaura uma coisa, mas não é bom o suficiente. Deus te dá uma igreja, mas não é bom o suficiente. Deus te dá um ministério, mas não é bom o suficiente. Nada é bom o suficiente. Não tem nada que te agrada, nada que se satisfaça, nada que te alegra. Não tem motivo de alegria. Isso é algo, meu irmão, que vai perturbar a sua vida e vai te tirar desse lugar do propósito de Deus. Nós sabemos que lidar com a humanidade é difícil. Lidar com nós mesmos é difícil. Por isso que essa graça de Deus, ela nos aceita, ela nos atrai, mesmo nós tendo tudo isso. Eu vou largar de Deus. Se você acha que está ruim com Deus, olha, larga de Deus então para ver. Se não está bom com Deus, o que seria sem Deus? Para onde a gente vai, meu irmão? A gente tem que saber lidar. É fácil a gente colocar a culpa em Deus, colocar a culpa nas pessoas, colocar nas circunstâncias. E a minha responsabilidade nesse processo de mudança, quem é que tem que tirar as raposinhas? É Deus que tem que fazer tudo na vida? Eu estou assim porque Deus quer. Quem falou para você que você está assim porque Deus quer? Onde você está hoje é simplesmente a consequência do que você plantou a sua vida toda. Em todas as áreas da sua vida. Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Tudo. O culpado é a semeadura. E a semeadura tem colheita. Temos crises, temos situações. Todos aqui têm debilidades, tem histórias que são piores, outras um pouquinho melhor. Mas todos nós, isso que nós precisamos entender, todos nós, todos aqui estão num processo de mudança. E aqueles que estão olhando mais para Jesus é aqueles que precisam de mais mudança ainda. Existem mais coisa para ser transformada. Existe mais responsabilidade na minha vida e na sua vida. Busca Deus, ora, jejua, você vai ver que existem tanta coisa. Tanta situação que o Espírito Santo precisa transformar a nossa vida, meu irmão. Então nós somos humanos, amém? Temos falhas. E você precisa urgentemente saber o que Deus quer trabalhar no teu coração, na tua vida. Porque a gente pede bênção, pede um montão de coisa para Deus, mas muitas vezes não queremos ser transformados em nada. Queremos ser abençoados em tudo e transformados em nada. Nem estamos nos preparando para um romper de Deus e todas as bênçãos que Deus quer liberar sobre a nossa vida. Não estamos buscando isso, meu irmão. Está cheio de coisinha dentro de nós. Que nós precisamos olhar e nos auto-examinar para a mudança, porque Deus, Ele tem liberdade para a nossa vida. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Tudo que é situação no nosso coração e na nossa vida, desvio de caráter, seja o que for, existe mudança para nós. Nós podemos parar de ser murmuradores, críticos, fofoqueiros e seja tantas outras coisas que tem, ira, tanta coisa que tem dentro de nós que precisa disso. Segundo ponto aqui, ó, ser frágil é ser humano. Olha só, Mateus 5,13 diz assim, ó: felizes são as pessoas que são espiritualmente pobres. O que ele quer dizer com isso? Que é feliz? Quem se coloca nessa situação? É a pessoa que entende, compreende e se coloca nesse lugar de miséria diante de Deus, que se lança aos pés da cruz, que reconhece que precisa
do sangue de Jesus, que precisa da misericórdia, que precisa da ajuda. Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso da tua presença, eu preciso do teu espírito. É um coração quebrantado diante de Deus, é uma vida devota diante de Jesus, é uma vida que clama por mudança, que clama diariamente por mudança, até ser mudado. Você não pode desistir de querer ser transformado por Deus, por mais difícil que seja certas áreas. Você não pode deixar. Então nós temos várias coisas que vão nos escravizando na vida sexual, questão de relacionamentos, iras. Tanta coisa na nossa vida que precisa ser mudado. E quando nós carecemos de Deus nesse lugar, olha só, Lucas 18, do 9 ao 14. A Bíblia nos fala o tipo de pessoas que entraram na presença de Deus. Olha só, diz assim, ó: e alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. Olha só: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, olha só, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Estava olhando para o cara do lado. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Olha Jesus contando essa parábola. Meu irmão, publicano naquela época, os fariseus consideravam assim, ó, é como nós estivéssemos na igreja, trazer para a situação aqui, em nome de Jesus, nós não somos isso, mas é como se nós fosse um bando de fariseu aqui, tá certo? E daí viesse alguém pecador, que a gente dizia assim, ó, essa pessoa não merece Deus. Era isso que dizia. Eu sou bom, eu sou santo, eu faço as coisas certas, eu dou dízimo, eu jejuo, eu oro, eu dou cesta básica, eu sei lá o que, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal. Fazia um montão de coisas, tinha um rótulo de tudo que fazia. Eu prego, eu toco, eu limpo igreja, eu isso e aquilo outro. Tá? E daí viesse alguém que estava assim, ó, que a gente dizia, bah, essa pessoa não é digna. Pior do pecador, pior do pecado, o pecado que você não suporta aí, de alguém. Coisa que você se ira, se raiva, assim, ó. Entrou. Aí. E o que estavam os dois diante de Deus? O fariseu estava orando, estava dizendo, bah, Deus, eu sou isso, eu sou aquilo outro, eu faço isso, aquilo outro. E ainda bem que eu não sou igual a esse daí, ó. Faço tudo que é certo. E o publicano se achega diante de Deus clamando, Deus, tem misericórdia de mim, eu não sou digno. Qual é o nosso lugar, meu irmão? O nosso lugar é sempre esse. Nós não somos dignos. Nós não somos merecedores. Nós não somos bons para conquistar o amor de Deus, ou bom o suficiente para ter a salvação baseado na força do nosso braço. Ah, porque agora eu fiz e Deus não fez. Ah, agora eu dei o dízimo esse mês e Deus não fez. Daí para de cumprir princípio. Ah, eu vim no culto, isso e aquilo outro, 3 cultos já que eu venho e nada mudou. Daí para. Ah, eu vim orar já 2 quarta-feiras e Deus não respondeu. Para que eu vou orar? Se Deus não responde. Esse é o fariseu. Esse é a pessoa que não entendeu.
que não entendeu o caminho que está seguindo. Você não tem outro caminho para dizer, ou você está no caminho, ou não. Permanece, meu irmão. Nós falamos aqui o tempo todo. Princípio, não tem desculpa para não fazer princípio. Não tem desculpa para não andar naquilo que a Bíblia nos direciona para fazer. Mas mesmo que nós venhamos a fazer, a Bíblia não nos dá nenhum sinal para nós nos acharmos porque fizemos. A Bíblia não está dizendo que o fariseu está errado em fazer essas coisas, jejuar, dizimar, em fazer tudo aquilo que ele fazia. O que era errado? O errado era ele se achegar diante de Deus como tivesse uma medalha e fosse o cara porque fizesse, e fosse mais do que os outros porque fizesse isso e os outros não fizessem. O erro estava nisso. Por que ele não se achegou diante de Deus, se ele estava tão perto de Deus assim, clamando por misericórdia e as suas debilidades diante de Deus? Ele achava que não tinha mais nada para ser mudado. Achou que estava em outro lugar. E o último ponto aqui para nós partimos aqui para encerrar. Mudar, ele não é algo humano, tá certo? Filipenses 2,13 diz assim, ó: pois Deus está sempre agindo em vocês para que lhe obedeçam à vontade dele, no pensamento quanto nas ações. A transformação real da nossa vida, o que a gente primeiro precisa? Você precisa e eu precisamos ter consciência. Consciência dos erros e das falhas e consciência do que não agrada a Deus. Se não agrada a Deus, nós temos que clamar por uma mudança. Amém? Tem gente que tem medo de orar para perguntar para Deus se isso agrada ou não agrada o coração de Deus. Por que tem medo, será? E do mesmo jeito que a transformação ela é algo sobrenatural, que depende da graça, depende do poder do Espírito Santo, isso não quer dizer que nós não venhamos a cooperar com essa mudança, que não exige esforço nenhum nosso para essa mudança. Exige sim, existe um esforço, existe uma busca, existe um lugar de transformação na nossa vida, que nós devemos permanecer em Deus para que haja uma mudança real no nosso coração. Mas tudo que nós somos transformados, por mais que nós venhamos se esforçar, isso eu quero dizer, por mais que nós venhamos se esforçar, sempre foi Deus. Você veio no culto, você clamou, você orou, você jejuou, você se acertou tudo que deveria e está buscando, mas sempre foi Deus. Sempre foi o Senhor na nossa vida, meu irmão. Não existe nada de bom em nós. E daí entra naquela, está escrito aqui, né, também, aquela síndrome de Gabriela que falam bastante também aqui, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, sou mesmo assim, vou ser sempre assim. Diz que é uma novela, né, antiga, que tinha isso aí. Não é da minha época. Quem conhece essa novela? Não vou perguntar o ano da novela, né? Mas eu nasci assim, eu vou morrer assim, ninguém me muda. E Deus, eu sou assim, deu. Vocês vão ter que me engolir. Já viu isso? Vocês vão ter que me aguentar, vocês vão ter que me suportar. Amém, a gente vai crescer em amor, né? A gente vai crescer em paciência, mas o prejudicado é a própria pessoa. Não quer mudar e acha que todo mundo tem que engolir. Jesus, ele nos dá a direção como irmãos em Cristo, em amor. O amor confronta. Amém? O amor, ele fala a verdade. O amor corrige. O amor direciona. Isso é amor de Deus na nossa vida. Isso é a presença do Senhor no nosso coração.
Mas nós precisamos perseverar na mudança do Espírito Santo e no clamor para que Ele nos encha e Ele nos ajude a essa mudança, a receber essa vida de Deus em todas as áreas do nosso coração e parar com isso. A Bíblia nos dá inúmeros, testemunhos de pessoas que foram transformadas. Jacó, ele era conhecido como enganador, meu irmão. Jacó, você vai ver que Jacó, meu irmão, se tinha alguém que era mentiroso, 7-1 ali que a gente pode dizer, era Jacó. Jacó, ele era ligeiro. Ele e a mãe dele tramando ali contra o irmão, o pai, vai lá e rouba a promessa. Jacó já significava enganador. Mas o que aconteceu com Jacó? Jacó teve um encontro com Deus. E até o nome de Jacó foi mudado para Israel. E Israel significa pai de multidões. Ele tinha o nome de enganador. Quando teve Deus, ele era pai de multidões. E você vai ver que depois ele enganava, depois teve que aprender a lidar com o sogro dele que enganava ele. Você vai ver Moisés também, Moisés com a sua ira ali, Moisés, meu irmão, o libertador do povo de Israel. Você sabe o que ele fez antes de ser transformado por Deus? Ele assassinou uma pessoa. Ele matou. E teve que sair fugido do Egito. Ele era um assassino, um criminoso. E Deus pegou um assassino e criminoso e fez dele um libertador do povo de Israel. A mudança de vida. Davi a gente fala assim, Davi ele era um homem segundo o coração de Deus. É muito legal. Mas você vê o que Davi fez. Davi ele adulterou. Você sabe o que ele fez? Ele estava na sua sacada um dia, ele olhou uma mulher bonita e disse, como ele era rei, ele tinha toda a autoridade, todo o poder, era para o rei estar na guerra, ele estava olhando a mulher dos outros e disse, eu quero aquela mulher. E meu irmão, ele podia ter qualquer mulher, ele tinha um harém para ele, mas ele queria a mulher do outro. E tu era a mulher do outro, ele engravidou a mulher. Sabe o que ele fez? Ele mandou pegar o cara do exército lá e mandou colocar na linha de frente só para o cara morrer. E ele teve que ser confrontado por um profeta chamado Samuel para cair em arrependimento e voltar à noção. É esse que a Bíblia diz que é o homem segundo o coração de Deus. Ele fez esse pecado. Ele fez um outro pecado também, que você vai ver que devastou um montão de gente, morreu por causa dele. O que ele fez? Ele achou que ele era poderoso, que agora tinha ouros, tinha maior exército. Sabe o que ele fez? Eu quero saber quanto exército eu tenho, quantos soldados eu tenho à minha disposição. Eu quero saber quanto poder eu tenho. Mandou contar. E ele esqueceu que não era pela quantidade de exército, mas era o Deus que dava vitória, independente da quantidade. Mas ele achou que ele tinha o poder agora. Que não era Deus que dava vitória para ele, que não era Deus que fazia as coisas na vida dele. E gerou uma consequência de desastre por causa do pecado. Você vai ver o Deus, Jesus encontrando a mulher samaritana. Meu irmão, com 5 maridos. Uma mulher com uma reputação, sabe? Que ninguém queria estar perto. Com a vida destruída. Você imagina os apelidos que davam para essa mulher, o que falavam para aquela mulher. Portanto, que ela ia meio-dia no lugar que nenhuma outra ia para buscar água em todo aquele lugar. Por quê? Porque era para ninguém ver ela ali. Jesus vê a situação do coração dela, e aquela mulher, ela é transformada pela presença de Deus. Eu quero que você diga para o seu irmão do seu lado aí, existe transformação para a sua vida. Existe, meu irmão. Oxe.
tem transformação para mim e tem transformação para você. Ele é o especialista em fazer isso, né? Os pentecostais, já escutei eles dizendo isso aí no culto, eu vou dizer para vocês aqui que eu já escutei. Diz que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Mas o marceneiro Jesus Cristo endireita o pau torto, né? Ele endireita tudo. Corrige as rotas todas, meu irmão. Se você for sentar aqui pra gente conversar sobre história de vida, de onde que era, o que foi que aconteceu na tua vida, você vai ver e vai dizer assim: você tá aqui, né? Jesus fez isso na sua vida. Jesus te transformou nessa área. Jesus já te mudou nisso daí. Mas chega num momento que a gente esquece o que Deus já mudou e o que Deus já transformou, e a gente limita o que Ele pode fazer na nossa vida e o que Ele não pode, o que Ele pode transformar em nós, o que Ele não pode. O processo da transformação da nossa vida, ele é diário e constante. E nós devemos nos render, aqui o último ponto para a gente encerrar, render-se à vontade de Deus. Romanos 12:1 diz assim, ó: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ou seja, você deve reconhecer, eu devo reconhecer, nós devemos nos entregar a Deus. E Lamentações 3:40 diz assim, ó: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos ao Senhor. Vamos ler de novo junto aqui? Examinemos seriamente o que temos feito. E é o que o Senhor nos diz: e voltemos ao Senhor. Que abençoe. Boa semana para você. Que a graça, o poder de Deus e o Espírito Santo sejam de uma forma sobrenatural nessa semana sobre a sua vida. Estamos encerrando.